E aí, pessoal? Que tal esse novo começo? Gostaram? É bom, aí dá tempo de atrasar e ter uma desculpinha, né? Viu? É uma maneira de a gente começar talvez um pouco mais animado aí, para dar tempo de a galera chegar. Pessoal, obrigado por todo mundo que está participando aqui. Já temos 16 pessoas. Luciano, obrigado por ter topado participar da segunda live com a gente. Queria que tu rapidamente te apresentasse para quem não te conhece ainda, né? A gente já fez uma live, mas foi há quase um mês atrás. Fala um pouquinho de ti, depois a gente vai falar do assunto que a gente vai conversar aqui. Bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado, Lalo. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite a vocês, boa noite a todos. E, bom, eu me chamo Luciano Rocha, estou aí nesse universo de Bitcoin e criptomoedas, pelo menos desde ali a segunda metade de 2014 até hoje. Atualmente, além de palestras e cursos sobre o tema, eu trabalho como redator no Criptofácil, onde eu escrevo lá matérias, notícias, artigos de opinião, entre outros. Então, estou desde aí de 2016 fazendo trabalhos dentro dessa área de criptomoedas. Tá mutado, a gente fez o primeiro programa com o Luciano, e o Luciano foi o nosso segundo convidado do Rede Aberta, quase um mês atrás. Na verdade, se eu não me engano, exatamente um mês atrás. E o Luciano a gente falou naquela oportunidade sobre o dinheiro, né? Sobre a impressão desenfreada de dinheiro e de que maneira o Bitcoin serviria como um ativo de proteção, né? Enfim, todo mundo que já está nesse mercado está cansado de saber disso. Aí a gente convidou o Luciano para participar desse Rede Aberta hoje, que começou muito mais animado, né? Como vocês podem notar, se comparado com os Rede Abertas anteriores, para dar tempo de o pessoal chegar, para dar tempo do pessoal e da Fran pegar o vinho dela, do Lalo pegar o vinho dele aí. Então, o tema nesse Rede Aberta vai ser sobre os protestos e o Bitcoin. Então, pessoal, basicamente, as pessoas estão acompanhando aí o que está acontecendo no mundo, né? Existem dois eventos. Na verdade, sim, existem alguns eventos grandes acontecendo, mas alguns eventos grandes novos, né? O primeiro deles são os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, já em vários outros países, né? Sobre a morte, o assassinato do George Floyd. Que foi, enfim, aconteceu através de policiais, portanto, através do Estado, né? E o segundo fato os protestos que estão acontecendo no Líbano por conta dos bancos, né? Que, num primeiro momento, limitaram os saques da população e que agora não estão conseguindo... Enfim, as pessoas não estão conseguindo sacar dinheiro, moeda fiduciária. Então, a gente vai falar basicamente hoje desses dois assuntos. Então, vamos começar pelo fato número 1, que eu acho que é o maior, que é o mais conhecido, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. O que está acontecendo lá, basicamente, pessoal, as pessoas, enfim, protestando por conta da agressividade do Estado através da polícia. E, enfim, as manifestações estão muito grandes, assim, né? E uma das coisas que está acontecendo de uns dias para cá em algumas das faixas que as pessoas levam, as pessoas citarem o Bitcoin como uma maneira de escape para a opressão. Então, as pessoas estão falando aí, está escrito nas faixas, vocês estão nos oprimindo pelo dinheiro, né? Alguns líderes de alguns protestos falaram isso. E aí, alguns desses líderes têm falado no Bitcoin como uma ferramenta de proteção contra a opressão monetária. Então, Luciano, o que tu acha disso? Como é que tu está vendo essa situação? Bem, vamos lá, né? Só contextualizando aqui para quem ainda não leu algo sobre o caso, né? Você teve o George Floyd, que ele foi assassinado no dia 25 de maio por um policial que basicamente imobilizou o cara, né? Assim, o Floyd, ele foi abordado pela polícia porque ele foi acusado de passar uma nota falsa de $20 numa loja. Não lembro agora qual foi a loja. E aí ele foi, né, imobilizado, né? O policial deu uma chave de pescoço com a perna do pescoço dele, prensando o pescoço dele contra o chão. E aí o Floyd repetia várias vezes, não consigo respirar, não consigo respirar. E ele já estava imobilizado, né? não apresentava risco. E aí ele faleceu. E a partir daí, né, os protestos começaram
principalmente pela a forma como a população negra ainda é tratada nos Estados Unidos, sob todos os aspectos. Os Estados Unidos, apesar de ter toda aquela história da liberdade, da Constituição Americana, dos direitos iguais, a prática não foi assim. Os Estados Unidos ainda têm um problema mal resolvido com o seu processo de escravidão e com as leis de segregação que ocorreram após esse processo, que é até uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Lá você teve um conjunto de leis de segregação muito maior. E aí, no caso dos protestos, realmente, você teve vários membros da comunidade cripto apoiando os protestos, né? O CZ, que é o CEO da Binance, apoiou os protestos, o Brad Garlinghouse, que é o CEO da Ripple Labs também. Você teve também manifestantes, né, levando cartazes com referências ao Bitcoin para as manifestações, né, manifestações que tomaram o país inteiro. E em muitos textos que eu li, em muitos locais que eu li, o Bitcoin ele foi mostrado como alternativa a algo que é muito caro à população negra nos Estados Unidos, né? Pegando aqui o contexto que a gente está falando, que é o acesso a serviços financeiros. Tem um livro muito interessante sobre isso, que se chama Bitcoin and Black America, né? Que o autor do livro ele fala justamente que um dos benefícios para o Bitcoin ser usado pela comunidade negra é porque ele é uma ferramenta de integração financeira, né? Porque negros muitas vezes têm dificuldades de conseguir financiamento, de conseguir capital para montar seu próprio negócio, até mesmo de conseguir abrir contas bancárias. Então, esse processo isso, as meninas do Zicrypto, né, a Carol e a Cacá, elas fizeram inclusive uma live com o Isaiah Jackson, que é o autor do livro. E aí é um livro muito interessante. Já rolou a live? Foi hoje. Já rolou a live dela? Foi hoje às 18 horas, eu acho. Isso. Putz, queria ter visto, perdi. Mas provavelmente deve estar gravado. Depois a gente vai ver isso. E aí, o livro eu já li, é muito interessante. É um livro curtinho que ele traz muitos argumentos de por que a população negra se beneficiaria com o uso do Bitcoin. Né? E aí, nos Estados Unidos, o cenário é basicamente isso. O país está fervendo, né? As pessoas praticamente ignoraram os isolamentos sociais o isolamento social da pandemia para ir para os protestos, e as reivindicações, né, são principalmente focadas na questão da violência policial, mas isso acaba puxando outros tipos de restrições que as pessoas mais pobres e também a questão de restrição de raça, de gênero, do que quer que seja, isso acaba sendo trazido também para os protestos. E aí a gente vê bandeiras como, por exemplo, o uso do Bitcoin sendo levantado, né, em algumas cenas que eu achei bem interessante, e mostrando que, né, mesmo aí 12 anos depois do lançamento do White Paper e 11 anos depois da sua fundação, o Bitcoin ele ainda está com seu espírito revolucionário. O Bitcoin, basta lembrar que o Satoshi, quando ele lançou o primeiro bloco, o que ele colocou no bloco foi a capa do The Times, né, com a questão lá do ministro da Economia do Reino Unido, né, o equivalente deles ao ministro da Economia, falando dos resgates aos bancos. Então já é aí uma natureza revolucionária. E agora, nesses protestos, o Bitcoin está também aparecendo e mostrando seu papel. Ô, Luciano, me permita eu mostrar um vídeo rapidinho? Eu tava procurando esse vídeo aí, eu não vi que você tava com ele na tela. Eu tava procurando ele tá. Deixa só eu compartilhar aqui, porque eu não compartilhei o áudio. Então, deixa só eu voltar aqui com o áudio, e aí eu vou mostrar para vocês esse vídeo compartilhando o áudio. Ó, dei uma olhada aqui, ó. You know, my condolences to all the families who lost their loved ones. And I got some ideas on how we all move forward. I got 3 points I'd like to present to y'all. These are my macro ideas. These aren't full solutions. We're going to need people for the micro ideas to get the finer details. My first solution, I want to present an alternative financial solution to everyone today. The elites of this country and globally
use the financial system to oppress us. They are killing us with our own money. There is a new financial system that I want to present to you that's open to everyone. All you need is a phone to start using it. I want everyone to please start learning about a new financial system. This system is called Bitcoin. It was created for this very purpose. So the elites do not have control of the financial system anymore. With Bitcoin, they cannot turn on the printing press and give our dollars to their friends for bailing them out because they weren't being responsible. You cannot bail people out. The elites cannot bail out their friends anymore. Please learn about this system. This system is called Bitcoin. It was created for this very purpose. A great resource is a man named Andreas Antonopoulos. You can look him up on YouTube. Please learn and support this system. You don't have to put all your money into it. Like my brother said earlier, you can put weekly $5, but we will no longer let the elites kill us with our own money. That is absurd. Mesmo assim, ó, do pescoço até o braço. Basicamente, para quem não compreende inglês, o que esse cara está falando existe uma ferramenta de liberdade econômica, né, que funciona para combater a opressão monetária, que é uma ferramenta que está disponível para todos, que é livre. Cara, eu fico arrepiado de verdade. E essa ferramenta se chama... Tem um celular para usar, né? E essa ferramenta se chama Bitcoin. Ele convida as pessoas a conhecerem a respeito, a investirem $5 por semana para conhecerem como essa ferramenta funciona e para ficarem livres dessa opressão monetária, né? Então, assim, é um vídeo de arrepiar, né? Então, esse foi o motivo pelo qual a gente trouxe esse assunto para a live de hoje, né? O que tu acha, Luciano? Esse vídeo tem uma frase que é extremamente forte, quando ele diz lá, né, they killing us with our own money, né? Ou seja, eles estão nos matando com o nosso próprio dinheiro. Isso é uma síntese do que aconteceu com o George Floyd, né? Porque o assassino do Floyd foi um policial, alguém que supostamente que é pago com dinheiro de impostos esses que também são pagos pela população negra, que supostamente deveria proteger a população. E aí esse cara, ele agiu não como um protetor, mas como um algoz. E aí essa frase foi muito forte porque ela representa bem esse momento. E aí é justamente isso, né? Se minorias, né, pessoas negras, pessoas pobres, estão sendo mortas por pessoas ou por instrumentos que são pagos pelo próprio dinheiro delas, então talvez a alternativa seja justamente mudar para um sistema financeiro que não é excludente, um sistema financeiro que não tem barreiras, né, um sistema financeiro que, como o próprio rapaz disse na fala, se você tiver um celular e $5 por semana, você já consegue entrar e já consegue iniciar sua caminhada para, aos poucos, deixar um sistema que, de uma certa forma, está trazendo uma opressão. Então, é uma fala muito forte, é uma fala assim, que eu gostei bastante de ver como as pessoas lá nos Estados Unidos, elas estão se conscientizando disso, se conscientizando da importância, não só da importância do Bitcoin, mas da importância de conhecer o sistema financeiro, o sistema político, como ele funciona, como ele se alimenta, né, e como é que, com pequenas ações, a gente consegue diminuir o poder desse sistema. Achei bem interessante essa fala. O Jimmy Song falou isso aqui, ó, olha só. O Jimmy Song é um cara que, para quem acompanha o mercado, é um influenciador dessa área, um cara que está nesse mercado há bastante tempo. Ele disse que ao retirar o poder de financiar o governo, ou seja, o Estado, deixando de usar moedas fiduciárias, as pessoas acabam com a opressão monetária, né? Então, enfim, o Estado é financiado por conta dos impostos que são pagos, né? Enfim, e que quando tu deixa de usar a moeda fiduciária, quando tu passa a usar uma alternativa como o Bitcoin, o Estado perde essa força. Eu vi o Ancap Sul falando numa live. Ele disse que o Estado, na opinião dele, não vai sumir do dia para a noite. Não adianta lutar contra o Estado, porque o Estado não vai sumir do dia para a noite. O que ele acredita, olha só que interessante isso, ele acha que vai acontecer com o Estado
o que aconteceu com a igreja. A igreja, em algum momento, ela tinha força de Estado, né? Enfim, ela mandava prender, mandava matar, enfim, a igreja já foi isso, né? E com o tempo ela foi perdendo relevância, porque se houvesse uma tentativa de simplesmente acabar com a igreja do dia para a noite, não ia acontecer. O que aconteceu na prática foi que ela foi perdendo relevância e ela se tornou algo alternativo. Ou seja, a igreja se tornou algo alternativo. E ele diz que ele acredita que com o Estado vai acontecer basicamente a mesma coisa. Em algum momento, o Estado vai virar algo menos importante para as pessoas, porque, enfim, já existem aí os experimentos dos tribunais privados, né? Tudo isso já está acontecendo, é muito embrionário, mas já está acontecendo. Então, ele acredita que quando isso já tiver sido experimentado, esse tipo de experimento, enfim, as aplicações descentralizadas, o Bitcoin como uma ferramenta também de menor dependência do Estado, ele acredita que quando isso tiver mais avançado, o Estado vai continuar existindo como a igreja existe hoje, então ele não vai sumir do dia para a noite. Só que ele vai deixar de ser fundamental, necessário, pelo menos as pessoas têm essa sensação, né, de que o Estado é fundamental. As pessoas vão passar a enxergar o Estado como uma opção e não mais como uma obrigação. Então, eu achei a visão, o cara é muito bom, né? Ancap Su, para quem não conhece, procurem, ele é sensacional. E eu achei esse tipo de visão dele muito realista. Porque essa coisa de romper com o Estado do dia para a noite, a gente pode até achar a ideia boa, mas não vai acontecer. Muito pouco provável que aconteça, né? Então, o que tu acha disso, Luciano? Faz sentido? Não só acho que faz sentido, como dá para fazer um paralelo bem interessante com o que acontece, com o processo de perda de influência. Eu não diria nem tanto influência, porque você ainda tem muitas pessoas que voluntariamente seguem os ensinamentos da igreja. Mas é mais uma perda de poder coercitivo, né, que era muito maior o poder coercitivo que a igreja tinha na Idade Média do que hoje, por exemplo. Por que eu digo isso? Vamos fazer a seguinte comparação, né? Vamos imaginar que a igreja católica ela fosse o padrão dólar. Ela fosse na época dela o que o padrão dólar é hoje, né? Aquele padrão dominante e tudo mais. E aí a gente está falando aqui de igreja católica, tá? Especificamente. A igreja católica era o grande poder, né? Reinava soberana na Europa inteira, tinha mais poderes do que muitos reis, etc. E aí, de repente, chegou um cara, né? Um cara ali germânico, que ele escreveu 95 teses e disse: a Igreja Católica não deve ter todo esse poder, ela está errada, eu acho que ela está errada nisso, naquilo, não sei o quê, e eu tenho uma proposta alternativa para as pessoas seguirem o caminho de Deus, sem ser pela influência do Papa. E aí surgiu a Reforma, né, que foi o movimento protestante. O movimento protestante é muito similar ao que aconteceu com o Bitcoin. O movimento protestante foi para a religião que o Bitcoin está sendo hoje para o sistema financeiro. Tem até um relatório bem interessante do Tur Demester, acho que é o nome dele, que é da Adamant Capital. Ele tem um relatório bem interessante que ele faz justamente essa comparação do Bitcoin com a reforma protestante. Né? E aí, a partir da reforma protestante, começaram a surgir várias outras correntes religiosas, né? Presbiterianos, batistas, pentecostais e por aí vai. Hoje nós temos uma infinidade de correntes religiosas. A igreja é só mais uma delas. Você pode ou não seguir, mas hoje a igreja não tem o poder de forçar as pessoas a seguirem o catolicismo, por exemplo. Como em algum momento já teve, né? Como um dia já teve. Por exemplo, se lá no século XII, XIII, se você não fosse católico, você seria torturado e seria enviado para a fogueira, como um herege. Né? Nessa época também, a excomungão era... Né, você ser excomungado da igreja era uma ferramenta de poder que a igreja utilizava para manter o seu próprio poder. E aí veio a reforma protestante, né, os primeiros protestantes, que foram os luteranos, fizeram a reforma, e a partir disso você teve uma liberdade maior de outras denominações religiosas. Hoje em dia nós temos várias, né? Acho que centenas de denominações religiosas só dentro do cristianismo. Então, eu vejo que o sistema financeiro atual, né, o padrão dólar e tudo mais, ele é a Igreja Católica no auge do seu poder,
E eu vejo o sistema atual, com as denominações religiosas, eu vejo principalmente, né, a reforma protestante foi o Bitcoin daquela época, né, que demorou para se consolidar. O protestantismo foi muito perseguido durante vários séculos entre os países católicos da Europa, mas se consolidou, se dividiu, criou um leque de outras opções religiosas, e hoje, né, não só a Igreja Católica, mas a religião em si, ela tem muito pouco poder, principalmente no Ocidente. Né? Nos países, em outros países, a religião ainda tem mais força, mas nos países ocidentais ela tem menos. Então, eu acredito que vai acontecer esse processo com o Estado. Ele vai ser uma alternativa. Né? Então, por exemplo, você quer um sistema que é baseado em moeda fiduciária. Ok, vai lá, escolhe a moeda fiduciária que você quiser, não tem problema. Mas você tem ali uma alternativa, né, que vai ser as criptomoedas. Se vai ser o Bitcoin ou não, eu acredito que seja. Isso a gente vai ver no futuro. Mas eu acho que o Bitcoin iniciou esse movimento, né, de você tirar das mãos do Estado o poder coercitivo que ele tem sobre o sistema financeiro. E aí, à medida que essa retirada for acontecendo, o Estado ele vai perdendo relevância. Talvez deixe de existir, talvez não deixe. Mas o importante é que ele vai perder bastante relevância. Né? E aí, só para fechar essa questão do dinheiro, quem fala muito nisso também é o Saifedean Ammous, né, que é o economista autor do livro Bitcoin Standard, que, por sinal, ele é libanês, né, a gente vai falar do Líbano mais para frente, e aí ele fala que o padrão monetário atual, ele foi responsável por aumentar o poder do Estado, inclusive na questão da força. Né? Ele menciona, por exemplo, que as guerras que tiveram maior mortalidade na história ocorreram justamente após o fim do padrão ouro. Então, as guerras, elas aumentam o poder de violência no Estado, né? Seja de um Estado para outro, né? Aquela questão bélica geopolítica, mas também dentro do próprio Estado. Né? O Anthony Pompliano, né, que é o da Morgan Creek Digital, ele fala que a polícia, ele falou numa newsletter dele, que a polícia americana hoje, ela utiliza aparato de guerra. Ou seja, imaginei, uma polícia de um país usar um aparato de guerra, que teoricamente é para você lutar com o inimigo, eles estão usando contra a própria população. E aí isso só é possível por causa do sistema financeiro atual que a gente tem, né, que permite uma ampla expansão de base monetária, de dinheiro, e com isso essas forças conseguem se financiar. O Bitcoin pode ser uma alternativa a esse sistema, né, e eu acho que ele é uma alternativa que vai consolidar a perda do poder estatal. Agora, eu acho que esse processo vai demorar ainda. Não sei se vai demorar tanto quanto foi no caso da igreja, mas talvez demore. Olha só essa pergunta do Marcelo Luciano, que interessante. Quando você diz que o Estado está se tornando uma alternativa, quem sustentará essa alternativa? Posso começar essa e depois tu emenda? Sim, claro. Cara, é mais ou menos, a gente fez essa analogia com a igreja, né? A igreja tem lá, os seus fiéis pagam o dízimo, né? Então, enfim, eu tenho a minha opinião a respeito do dízimo da igreja, mas eu acho que, basicamente, quem quiser fazer uso do Estado vai estar pagando o imposto. Só que, nesse momento, talvez, quando o Estado for menos relevante, quando ele não tiver mais essa força, o imposto não vai mais ser um imposto, vai ser uma taxa, né? Porque esse dízimo da igreja de hoje, em algum momento, ele não era opção, ele era obrigatório, né? Sérios então, comungados não pagassem o dízimo. É igual o condomínio que você mora, você tem que pagar a taxa de condomínio. Se você não quiser pagar aquela taxa, você não vai morar lá, entendeu? Vai ser a mesma coisa. O pessoal acha que vai sair o Estado, vai sair o imposto. Não, pode não ser imposto, vai mudar o nome. Não vai ser imposto, você vai pagar se você quiser estar lá, entendeu? Se você quiser fazer uso de algum serviço e tal, enfim. Mas vai provavelmente haver serviços privados, né? Para todas serviços privados para todas as alternativas que o Estado oferece hoje. Exato. Da mesma forma que a reforma protestante não acabou com a Igreja Católica, né, sempre vai ter alguém que vai preferir a alternativa estatal, ou, né, preferir algum serviço do Estado. Não é improvável que existam pessoas que prefiram continuar nesse sistema.
Da mesma forma que, mesmo quando a Igreja Católica perdeu o seu poder, muitas pessoas não viraram ateus ou não foram para outras denominações. A Igreja Católica continua a ter uma base expressiva de fiéis. Só que agora o poder que ela exerce é um poder de influência, né? Não é um poder coercitivo. Então, talvez, aqui são hipóteses, mas pode ser que aconteça o mesmo no Estado, né? O Estado ele vai se reformular, né? Os impostos eles vão ter a característica mais voluntária, o Estado talvez perca muitas receitas, o que vai levar a ter uma redução do tamanho do Estado, das coisas que ele oferece, mas talvez ele continue ainda com a fatia, né? Com a fatia relevante de contribuições, né? Dessa vez realmente contribuições, não o eufemismo que a gente utiliza hoje. Então, pode ser que isso aconteça também. O Marcelo seguiu aqui com o raciocínio dele. Ó. Teoricamente, os mais ricos e os que têm condições irão para onde render mais, que provavelmente não será o Estado. A contribuição do Estado vai diminuir drasticamente. Se vocês verem, a maior parte da população que está na igreja hoje, enfim, que paga o dízimo para a igreja, não é a galera com grana, é a galera que tem menos dinheiro, assim. Então, enfim, pode ser que a coisa ande no sentido da igreja, assim. Eu vi esse comentário do Ancapsu, cara, eu achei sensacional, o cara é muito bom mesmo. E assim, sobre igrejas, tem muitas igrejas que fazem trabalhos excelentes, excepcionais para comunidades carentes, né? Não dá para generalizar que toda igreja lá que colhe o dízimo é para sustentar só o pastor lá, com a vida de luxo dele. Não dá para generalizar nesse aspecto também. Olha só, o Pedro está falando aqui, pesquisem sobre agorismo e contra a economia. O agorismo, basicamente, resumidamente falando, é a troca, né? É tu viver como se fosse a troca. Enfim, eu tenho algo que tem valor para ti e do outro lado a gente troca uma coisa pela outra. O problema da troca, né? Isso já aconteceu lá atrás, né? No começo da civilização, que o cara trocava ovo por uma vaca, por exemplo. O problema é que, por exemplo, nesse exemplo horrível que eu dei do ovo pela vaca, tu não consegue fazer uma troca equivalente, né? Eu estava lendo um livro que diz que chama O que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard, muito interessante. Excelente livro, por sinal. Excelente livro. E num determinado trecho do livro ele fala justamente disso. O dinheiro surgiu, o dinheiro de papel surgiu, porque numa troca, eu quero 6 ovos e o outro quer uma vaca, tu não consegue. O cara não vai querer 5.000 ovos ele não vai aceitar trocar 5.000 ovos por uma vaca, porque os ovos, enfim, têm validade, não duram para sempre, não é uma troca que consegue ser feita. O dinheiro, por ele ser facilmente transferível, por ele ser fracionável, é que surgiu, né, essa ferramenta, né, do dinheiro que a gente conhece hoje, né? E que o Bitcoin tem as mesmas características, só que sem algumas dos principais problemas, né? Que, enfim, hoje cria-se dinheiro artificialmente, enfim, o Estado resolve imprimir papel moeda, como quiser, e no final das contas, o resultado disso é inflação, né? É a perda do valor do papel moeda. Então, as reservas que as pessoas têm nos bancos perdem valor, então quase como se fosse um confisco. Pior que um confisco, já falei isso algumas vezes, porque o confisco tu sabe que o cara foi lá e tomou o teu dinheiro. A inflação é pior que um confisco porque tu estás perdendo poder de compra e basicamente tu não percebe. A maior parte das pessoas não percebe que o dinheiro que está lá parado no banco, aquela reserva que foi construída através de muito suor, de muita economia, está perdendo valor, enfim. E aí é o principal problema e é por isso que o Bitcoin faz muito sentido, né? Exato. A questão do o escambo, que foi, o dinheiro surgiu justamente para acabar com a prática do escambo, né? Isso Exato. Aí que você citou da comparação com vacas e ovos é o que se chama de dupla coincidência de desejos. Ou seja, digamos, você tem digamos, eu quero comprar um iPhone, um iPhone, e eu tenho meus textos para vender. Eu tenho meus textos para vender e quero trocar meus textos por um iPhone. Para isso, eu ia ter que conseguir alguém que tivesse Exato. Interessado em textos, e eu teria que dar esse cara uma quantidade muito grande de textos em troca daquele Exato. iPhone. E às vezes essa grande quantidade de textos não funcionasse também, porque às vezes o texto já está desatualizado. O cara vai ter texto para um ano. Texto para um ano serve?
né? Então eu teria que fazer isso, ou eu teria que, por exemplo, o cara que quer me vender o iPhone, ele quer, digamos, 2 quilos de carne. Então eu teria que procurar um cara que quisesse 2 quilos de carne e quisesse textos para fazer essa troca com ele. Então, assim, é um processo muito ineficiente e o dinheiro surgiu para eliminar isso, né? O dinheiro é um meio de troca que todas as pessoas querem, não para acumular dinheiro, né? As pessoas não querem dinheiro para fazer como o tio Patinhas e encher uma caixa forte e ficar nadando. Elas querem o dinheiro por causa do que ele proporciona, né? Do poder de compra que ele proporciona para a gente poder adquirir coisas. E aí essa é a importância de você ter um dinheiro, um tipo de dinheiro estável, que não né, um tipo de dinheiro estável, que seja escasso, que não possa ser reproduzido com facilidade. Essa é a importância. E aí, ao longo dos séculos, o ouro foi o ativo que se mostrou melhor nessas condições, só que ele tinha, né, grandes problemas esses que, inclusive, resultaram no fim do padrão ouro e no início da questão das moedas fiduciárias, que é o que a gente vive hoje, que está longe de ser um dinheiro, né? As moedas fiduciárias só são dinheiro porque o Estado obriga a gente a aceitar. Ninguém, sem consciência, aceitaria pedaço de papel colorido em troca de qualquer coisa se o Estado não obrigasse. E aí o ouro perdeu esse papel como dinheiro, né, como moeda corrente, digamos assim. E aí o Bitcoin surgiu, né, como algo parecido com o ouro, ele emula várias características do ouro, só que ele resolve o problema ele resolve 2 problemas, basicamente. O problema de armazenar, né, eu não preciso depender de um terceiro de confiança para guardar meus bitcoins, ao contrário do ouro, que eu preciso de um cofre de banco, ou de um cofre em casa, mas aí vai ter a questão da segurança. E o problema de transferências, né? Era muito difícil transferir ouro no espaço. Você tem que colocar em vagões de trem, navios, esse tipo de coisa. O Bitcoin não, você leva numa carteira dentro do bolso. Então ele emula as características positivas do ouro e traz solução para esses 2 problemas. E aí, por isso que ele tem um potencial tão grande de se tornar dinheiro no futuro, né? Dinheiro amplamente aceito. E eu acredito que isso vai acontecer uma hora ou outra. Exato, são características de dinheiro, né? Essa transferência de valor e ser fracionado, né? Ser perfeitamente fracionado. Então, é um dinheiro melhor, né? Não tem jeito. Pode falar. Não, e aí só uma terceira coisa que o Bitcoin soluciona também, né? Puxando o gancho dessa questão do armazenamento, é que ele impede justamente o que aconteceu no Líbano, né? Que você teve bloqueios, né? Não foi um confisco especificamente, mas foi bloqueios de saques. As pessoas não podem sacar seu dinheiro, no caso, na moeda local, que é a lira libanesa. E pior, né? Quem tem moeda estrangeira, né? Dólar, euro, não pode enviar para o exterior. Calma aí, Luciano, calma aí, que esse é o próximo assunto. Só, pessoal, esse é o próximo assunto. Antes de passar para o próximo assunto, já que o Luciano já está emendando dele, né, nesse assunto, deixa eu só rodar a vinheta que eu esqueci. Vamos molhar o bico. Enquanto você molha o bico, vou rodar a vinhetinha que a gente esqueceu. O Cláudio estava aqui para mim, porra, vocês esqueceram a vinheta, como se vocês esqueceram a vinheta? Aquela contagem regressiva me deixou emocionado. Então, assim... É a segunda vez que esquecem a vinheta, né? No outro vídeo também... O João tá com saudade da balada, ficou emocionado, viu o somzinho ali na entrada. Nem sei mais o que é balada, meu amigo. Mas, Luciano, desculpa te interromper, segue. O segundo assunto é justamente Líbano, né? Então, assim, os bancos do Líbano pararam de sacar dólares dos seus clientes, né? Depois de, por alguns meses, estabelecerem limites. Então, no primeiro momento, foram colocados limites de saque, e agora as pessoas não estão conseguindo sacar. Inclusive, eu convidei o Fares para participar, mas ele não respondeu. Nós temos um cara muito próximo de nós, que é o Fares, que ele é sírio, e ele estava contando o que tá acontecendo lá. É bizarro, assim, é uma coisa que quase não se fala aqui. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, já que tu já estava falando. Emenda, por favor. O que aconteceu no Líbano, né, o que está acontecendo no Líbano, é basicamente o que aconteceu no Chipre, em 2013, se não me engano, e o que aconteceu na Argentina em 2019. O Chipre, os bancos locais, eles colocaram limites de saque para
para as pessoas, se não me engano era 50 euros por dia que você podia sacar na época. E na Argentina, no ano passado, na eleição, quando as prévias davam a vitória do Alberto Fernandes, que é o atual presidente, e como a vice-presidente dele era Cristina Kirchner, que foi presidente da Argentina e foi uma das que contribuiu para levar o país ao caos, o mercado entrou em pânico, né, os investidores entraram em pânico, a bolsa da Argentina despencou, e os argentinos, que conseguem comprar dólar lá com uma facilidade muito maior do que do Brasil, por exemplo, os argentinos podem ter compra em dólares, eles começaram a comprar, né, querer trocar peso por dólar e tudo mais, e aí o governo fez esse mesmo processo, né, ele limitou os saques, a compra de dólares a 10 mil dólares, depois limitou a 200 dólares, né, de 10 mil para 200, ou seja, praticamente nada. No Líbano, o que está acontecendo lá é que as pessoas foram proibidas de sacar dinheiro para não haver corrida bancária, e quem tem algum tipo de moeda estrangeira guardada em bancos, como dólar e euro, também não pode sacar e não pode sequer enviar para o exterior. Então, ou seja, se um libanês ele tem a poupança dele na lira, que é a moeda local, ele não pode sacar. E se ele tem essa poupança em uma moeda forte, justamente por não confiar na moeda local, ele não apenas não pode sacar, como ele não pode sequer tirar essa moeda do país para evitar um confisco, né? Então, os libaneses eles estão sujeitos a confisco, que foram coisas que aconteceram na Argentina, aqui no Brasil também já aconteceu o confisco da poupança, né? Recentemente o ex-presidente Collor até mencionou esse assunto no Twitter, pediu desculpas para o pessoal. Então, esse é um problema do sistema bancário, né? É como a gente viu lá no tópico dos protestos dos Estados Unidos, né? O sistema bancário ele não dá o controle do dinheiro ao seu dono, né? O controle fica nas mãos do banco, fica nas mãos do Estado. E aí, se um banco ele recebe uma ordem judicial, se um banco recebe uma ordem judicial para fazer bloqueios, ele vai acatar. Ele não vai priorizar os seus clientes. E aí o sistema bancário tem outra crueldade também, né? Além de impor esses limites, no cotidiano os bancos já impõem limites. Por exemplo, né, se alguém for no banco e dizer, olha, eu quero sacar 50 mil reais da minha conta, você vai ter que passar por uma série de checagens, você vai ter que ir com 3, 5 dias de antecedência, vai ter que passar por uma série de checagens, eles podem até recusar, o banco pode até recusar seu pedido de saque, tá assim, o dinheiro é meu, esse dinheiro é o meu dinheiro, por que eu tenho que dar satisfações a você de porque eu quero sacar ou não? Se o dinheiro não está contigo, o que existe é uma promessa de que o banco vai te dar, né? Exatamente, as moedas fiduciárias elas são uma promessa de pagamento, né? Isso vem desde a época do padrão, na época do padrão ouro, ela já era uma promessa de pagamento de um valor equivalente a ouro, né? Dólar, libra, franco, na verdade, na época do padrão ouro, isso eram nomes de determinadas quantidades de ouro. Então, as moedas fiduciárias sempre foram promessas de pagamento, daí que vem o nome fiduciária. E aí, quando a gente tem agora o padrão que não tem nenhum lastro em ouro, essa promessa de pagamento pode, inclusive, ser caloteada. E é o que está acontecendo agora com os libaneses, né? Está uma situação muito complicada e já aconteceu em vários outros países e é algo que eu acho que tende a acontecer bastante, principalmente em países mais pobres, em países que têm uma situação econômica mais desorganizada, porque quando as pessoas, né, ou eles vão impor limites de saque, limites de valores de saque, ou eles vão bloquear os saques totalmente. Já está acontecendo no Líbano, né? A tendência é que ocorra em outros países, principalmente se esses protestos que estão acontecendo ao redor do mundo se proliferarem e as pessoas começarem a ficar com mais medo e menos confiança no sistema bancário. Inclusive, Luciano, é uma pena que o Fares não está aqui, mas ele fez alguns relatos para a gente, assim, enfim, o cara é sírio, entendeu? A família dele está lá.
É bizarro, assim, cara. Ele diz que os sírios, né, a capital Damasco ali, o Líbano é conhecido por ser um país da região que tem muitos banqueiros, tem muitos bancos, né? Então, é a Suíça do Oriente Médio, se não me engano, eles são chamados assim. Exato. As famílias que têm grana da Síria, por exemplo, os dólares que os caras têm, porque é uma moeda mais forte do que a moeda local, estão em bancos libaneses. Então, assim, isso está refletindo em toda a região, né? Ele tava contando pra gente que a mãe dele recebia uma aposentadoria $600, era equivalente a $600 na moeda local lá. Sim. E hoje a aposentadoria dela é equivalente a $20. Ou seja, olha só como a moeda local perdeu muito poder, né? Perdeu muito valor. Então, o brasileiro tem que saber que a nossa moeda é uma moeda fraca também. Tá bom que a gente não é a Síria, a gente não é o Líbano, né? Mas nós não temos uma moeda forte. Então, e agora o dinheiro da galera da Síria tá todo preso lá no Líbano, né? Porque eles usavam o Líbano para... Todo preso. Eles usavam o Líbano como refúgio, né? Justamente por ser um grande centro financeiro do Oriente Médio. E aí agora estão numa situação bem complicada. Tem um tweet aqui, eu vou compartilhar a tela para mostrar. Bitcoin fix this. Tem um tweet aqui que até o Seifedin Amos compartilhou, que é bem interessante. Vocês estão vendo aqui? Tá na tela. Pronto. Tem aqui, né? Vamos contar. Aí tem aqui, né? Uma soma que esse cara faz. 100 mil liras libanesas, mais 50 mil liras sírias, mais 24 mil dinares iraquianos, mais 3 milhões e 400 mil bolívares venezuelanos, mais 840 mil reais iranianos, né? Daí acho que uns 4 milhões e meio em unidade de moeda. Você precisa juntar tudo isso para ter o equivalente a $100. E o Brasil, né, $100 é 550 reais. Não, R$500 hoje, mais ou menos, né? É isso, aproximadamente R$500, né? O dólar deu uma caída. Mas, assim, o que me preocupa tanto, né, nessa questão, vocês viram aí a diferença. Esses casos são bastante extremos. Ou seja, mas começa de algum jeito, né? Começa de algum jeito, né? Em algum momento, os caras não acreditaram que isso poderia acontecer, né? Parecia distante. Sim, exato. Eu acredito que no Líbano, né, justamente por essa tradição de ser um grande centro financeiro, pouca gente acreditava que isso poderia acontecer. Mas aconteceu. Né? Nenhum país Nem na Venezuela o pessoal achava que podia acontecer e aconteceu. Você fala com os venezuelanos, eles falam, a gente, quando começou, ninguém esperava, a hora que viu já estava acontecendo. Exatamente. Exato. E a consequência disso, né? O pessoal tem que entender que a consequência disso, galera, é isso aqui, ó. Caos econômico, entendeu? Porque se as pessoas têm dinheiro no banco, aí de repente as pessoas... Não é o cara lá que não tem nada, tá? São as pessoas que trabalham, que têm reservas, que têm empresas. O cara precisa sacar dinheiro, ele não consegue sacar dinheiro, e na prática o que acontece é um caos econômico e social. Deixa eu até compartilhar uma coisa aqui, pessoal, para vocês verem o que está acontecendo no Líbano na prática. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Para quem não sabe, dá para ver, eu acho, pelo meu nariz, que a minha origem é libanesa, né?
Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque, enfim, o meu avô veio de lá. Beirute já foi chamada a Paris do Oriente há anos atrás. Enfim, é uma cidade importante, é uma cidade grande, e agora está passando por isso aí. Então, assim, eu acho que as pessoas de lá não imaginavam que isso pudesse acontecer. Então, a consequência de as pessoas travarem o teu dinheiro, de repente tu perceber que tu não tens mais aquilo que tu achava que era seguro, é causa econômica e social. Essas pessoas que estão aí jogando pedra em banco, porque aquilo ali é jogando pedra nos bancos, tá? Quebrando banco, não é o cara que não tem nada, é o cara que, putz, construiu pra caralho, é o cara que... não é o cara... Esse é o custo da desordem de ter uma moeda só, né? O monopólio da moeda pelo Estado, né? E o que tá não só uma moeda só, mas uma moeda fraca também, né? E o que está acontecendo agora é isso, é o risco de um levante antigovernamental, né? E é bem triste ver isso no Líbano, porque, assim, o país tem uma série de bons economistas, né, contemporâneos. Né? O Nassim Taleb, né? O Nassim Taleb é libanês, Estava até xingando a Coinbase. O Taleb estava até xingando a Coinbase aí esses dias no Twitter, brigou com os caras. A Coinbase é um pouco complicada. mas assim, o Líbano tem esse conjunto de grandes economistas e os caras estão seguindo políticas que, olha, esses protestos, eles são tristes, né? É muito complicado a gente ver esse tipo de protestos, né? Ali, como você falou, João, tem pessoas que têm economia da sua vida inteira. Exato. Que foram guardadas nesses bancos, nesse sistema bancário, e aí agora o cara não pode mais sacar e corre o risco de ver a sua economia, as suas poupanças serem confiscadas. Só que não é novidade. Né? O que a gente está vendo aí no Líbano é um replay atualizado de situações que já aconteceram em outros cenários. Né? A gente pode remeter, por exemplo, aqui no Brasil não foi com tanta intensidade, mas aconteceram protestos quando teve o confisco da poupança em 92. Na Argentina, em 2001, né, houveram saques, depredações, quando teve o Corralito, que foi quando o governo argentino impediu também a retirada de dólares, igual fez o governo libanês. A gente teve isso... Né, pode remeter até à Alemanha. Na Alemanha, de 1923, quando teve a hiperinflação e tudo mais, você teve... Tem um livro muito legal, que eu recomendo a leitura, que se chama When Money Dies, né, Quando o Dinheiro Morre. Ele é só em inglês, mas ele conta o caso da hiperinflação na Alemanha. E tem umas coisas, assim, bem complicadas, né? Assim, me desculpem as mulheres que estiverem nos assistindo, mas, por exemplo, tinha cenários lá em que a moeda forte na Alemanha era a virgindade de uma filha de um burguês. Então, assim, o cara era alguém de classe média na Alemanha, perdeu sua fortuna, ele tinha uma filha, né, uma filha moça ali, que ainda era virgem, e a esperança dele era que essa filha desse a virgindade para algum estrangeiro em troca de moeda forte. Né? Cara, isso ainda existe, tá? Isso ainda existe, tá? Isso ainda existe, hein? Sim, né? Mas, assim, existe. Então, assim... Não no Brasil, né? Que eu saiba, não. No Brasil, acho que não, mas em alguns desses países, o DOT existe, velho. Ainda existe, infelizmente existe. E aí, nesse caso da Alemanha, era até pior, porque não era nem DOT. Porque, assim, DOT geralmente você dá ou recebe quando vai casar. No caso da Alemanha, não. O cara tem uma filha e dizer, filha, você vai ter que perder sua virgindade com um cara que você nem conhece, porque esse cara vai pagar em moeda forte e a gente vai conseguir comer. Era absurdo, não era nem casamento, era... É verdade. Não tem nem palavras para descrever. Tem até... O próprio autor, ele usa uma frase bem interessante, né, que é quando o dinheiro morre, a moral também morre. Né? E aí a gente viu isso nesse exemplo. E essas revoltas acontecem em todos os países que você tem algum tipo de responsabilidade. Né? Como diz o próprio Fernando Urrich, tem países que são irresponsáveis demais para ter sua própria moeda. E o Líbano está mostrando, infelizmente, que é um desses países, porque quando você tem uma moeda própria e você faz políticas econômicas equivocadas,
em um estalar de dedos, você consegue destruir a riqueza da população. Então, ter moeda fraca, ou seja, você morar em um país com moeda fraca, com um histórico de governo que não é muito de respeitar essa moeda, e você só tem investimentos atrelados a ela, ou atrelados ao sistema financeiro do seu país, é complicado, porque você pode perder sua riqueza em questão de minutos. É por isso que eu sempre digo ao pessoal, né, que ou você tem Bitcoin, ou você tem algum investimento em outra jurisdição, né? Preferencialmente nos Estados Unidos, que é o centro financeiro, tem o dólar e tal, porque se der algum problema aqui, você perde seus investimentos aqui no Brasil, mas você mantém ainda uma parte do seu patrimônio fora do alcance do Estado brasileiro. E isso é fundamental em um país que não tem histórico de responsabilidade fiscal ou de responsabilidade monetária. E o Brasil é um país desse. E é possível fazer isso, tá? Muita gente acha que está exposta ao dólar porque está exposta a um fundo no seu banco que basicamente segue o dólar. Não é, né? Na verdade, não é. Não. É uma falsa impressão de estar exposto ao dólar. Eu fiz recentemente um cadastro na Interactive Broker, que é uma das maiores corretoras dos Estados Unidos. Não é difícil fazer, tá? Existem algumas empresas especializadas nisso. Enfim, tem que pesquisar. A empresa do Urich é uma dessas. Não é complicado, tu consegue dispor numa corretora americana a partir, se eu não me engano, de $2.000, ou seja, o equivalente a mais ou menos R$10.000 hoje. Não é super complicado de fazer, então o que o Luciano está falando tem razão. Agora, se você quiser se expor de uma maneira ainda mais simples, o Bitcoin tá aí para isso, né? Existem, claro. É claro que o Bitcoin oferece alguns outros riscos, enfim. A gente está falando de um mercado que ainda não é completamente consolidado, mas ele já tem 10 anos. Existe uma teoria, eu não lembro quem foi que falou disso esses dias aqui com a gente, que diz que quando algo já sobreviveu aos 10 anos, quando o ativo financeiro já sobreviveu a 10 anos, ele tem um maior nível de confiabilidade. Então o Bitcoin já tem aí 10 anos, né, não tem a idade do ouro, mas tem características que são melhores do que as características do ouro. Então, diversificar pode ser uma decisão inteligente, né? Não ficar nem numa coisa, nem em outra. Então, tá full Bitcoin também é a melhor alternativa? Não sei. Eu não tô. Então, pode ser que seja, mas se não for, talvez investir um pouco no mercado internacional. Então, essa diversificação, ela realmente é importante, né? Porque a gente fica com o nosso portfólio balanceado. Ó, Narcélio aí, ó. Narcélio, prazer te ter aqui, hein? Eu tenho visto os vídeos do Proof of Talk, para quem não conhece. Cara, é sensacional. O Narcélio manja demais. A gente quer trazer o Narcélio para participar aqui com a gente. Narcélio, se Deus quiser, a gente vai combinar isso aí. Ele só foge. Eu acho que o Proof of Talk consome tempo demais dele. Mas é genial o conteúdo do pessoal. Eu também acompanho bastante e gosto muito. É excelente. É o Miguel Medeiros, que é um cara que eu conheço há bastante tempo. Antes do Bitcoin, eu conheço o Miguel Medeiros. Esqueci o nome dele, cara. Avelino. O Avelino. Não, também. Porra, esqueci o nome. O Thiago Salem, cara. O Thiago Salem, o cara é muito bom. O cara pra mim é genial. É um dos caras que eu mais gosto desse mercado. O cara é um cara que ensina sobre a tecnologia de uma maneira extremamente didática. Então, aí, ó, Proof of Talks, para quem não conhece, o Narcélio tá aí, proofoftalk.com.br, é muito bom. Mas é isso, né, o Luciano? Então assim, importante as pessoas não ficarem completamente expostas ao real por conta de todos esses riscos de estar exposto a uma moeda fraca, né? Exatamente. Puxando o gancho do que você falou, João, muita gente, eu vejo inclusive educadores financeiros, né, influencers falando isso, que você tem fundos numa corretora brasileira que são fundos de uma gestora internacional, aí você investe em reais e você pode comprar BDRs também, né, que são recibos de ações estrangeiras negociados no Brasil, e as pessoas vendem isso como uma exposição ao dólar. Não exatamente, né? Porque quando você faz esse tipo de investimento, você está fazendo em reais, numa corretora ou na Bolsa de Valores brasileira. Então, esse investimento ele ainda está sujeito
a flutuação do real, né? Ele ainda é nominado em reais, e ele está sujeito à jurisdição brasileira, né? Seja a jurisdição legal normal, seja a jurisdição de valores mobiliários. Então, você investir em BDR, você investir em fundo de investimento no exterior, não é você se expor ao exterior, né? É você se expor, é você ter um investimento que lhe dá exposição indireta. A exposição direta ao exterior é você abrir uma conta em alguma corretora com sede, por exemplo, nos Estados Unidos, e você fazer os seus investimentos na Bolsa de Valores de Nova York ou na Nasdaq em dólar. E aí, por exemplo, se você investe em ações, se você investe em fundo de investimento, esse fundo ele vai estar nominado em dólar. Se você investe em ações, essas ações vão estar nominadas em dólar, você vai receber dividendos em dólar, ou seja, você vai ter os seus investimentos e os rendimentos desses investimentos em moeda forte e numa jurisdição externa à jurisdição brasileira. Então, é totalmente diferente você investir no exterior e você ter exposição indireta. Exposição indireta, você ainda corre o mesmo risco que um libanês, o mesmo risco que um argentino, o mesmo risco que qualquer pessoa, e você ainda vai estar com exposição em uma moeda fraca. O caso do Bitcoin, você tem um ganho duplo, né? Porque você pode se expor tanto ao real quanto ao dólar, visto que você pode trocar o Bitcoin facilmente nos dois países. Então, você tem essa facilidade. O Bitcoin, ele é uma exposição dupla, né? Tanto uma exposição ao dólar, quanto uma exposição ao real. E sempre lembrando aqui que essa questão de exposição, a gente sempre recomenda a importância disso por causa de tudo que a gente tratou, né, principalmente nessa segunda parte, mas aqui não é nenhuma dica formal de investimento. Tá? Aqui, se você quiser alguma dica formal, você procura uma corretora, você procura um assessor de investimentos, que esse cara vai estar qualificado para justamente te passar esses passos. Exato. Inclusive para quem quer investir em ouro, quando tu investe através de uma corretora internacional, tu tens infinitas outras opções. No Brasil tu tens poucas opções, tu não tem tanto volume assim. Eu tava estudando esses dias a exposição ao ouro através de corretoras internacionais, com ETFs de ouro, com aquelas empresas de streaming and royalties, que são empresas que fazem esse seguro, né, do dólar. Sim. Através da exposição ao ouro. Então, para quem quer diversificar, faz muito sentido pensar em se expor ao dólar e ao ouro fora do Brasil, não através de fundos de bancos brasileiros, porque, como o Luciano falou, não é a mesma coisa. E também, especialmente, né, porque é o que a gente fala aqui a respeito todos os dias, se expor ao Bitcoin, porque o Bitcoin é uma exposição, a gente está se expondo ao Bitcoin e ao ouro. Para exemplificar isso, pessoal, na última bull run, lá em 2017, quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares, a gente estava falando de 70 mil reais. Na última bull run, 20 mil dólares eram 70 mil reais. Agora a gente quase bateu 70 mil reais com o Bitcoin. Se eu não me engano, se o Bitcoin batesse 13 mil dólares, ele bateria a all-time high em reais. Ele bateria... Porque, enfim, tava pumpando, o dólar tava 6, não, 6 não, 5,70, 5,75. Chegou a bater 5,90 é isso que o Luciano está falando. Exato. Então é isso que o Luciano está falando de dupla exposição, né? Então tu está te protegendo contra a desvalorização da nossa moeda. Não é isso, Luciano? Exatamente. Né? Como o Bitcoin ele é um ativo que você pode transacionar em basicamente qualquer moeda, né, que tiver um exchange, você tem e como o preço principal do Bitcoin, o preço internacional é cotado em dólar, né, você tem tanto uma exposição ao dólar quanto uma exposição em reais. Você consegue, inclusive, colateralizar esse Bitcoin, se expor ao ouro, se expor a outros mercados, até o SP500 com Bitcoin você consegue colateralizar e se expor também. Exatamente. Tem várias empresas que já oferecem esse tipo de serviço, né, derivativos também. Assim, o mercado... eu gosto de medir o crescimento em ciclos de halving. Né? No halving de 2012, a gente tinha o quê? Mt. Gox e o Silk Road, basicamente. O mercado do Bitcoin era isso.
No halving de 2016, a gente já tinha, né, players como a Bitfinex, como a Poloniex, né, a Grayscale, né, que é voltada para investidores institucionais, ela estava começando. E no halving de agora a gente tem derivativos, negociação de opções, contratos futuros, a gente tem um mercado muito mais desenvolvido, né? Então eu creio que no próximo halving a gente já vai ter aí pelo menos um ETF, né, que são fundos negociados em bolsa lastreado em Bitcoin. E aí, se tiver um ETF em Bitcoin, aí você pode abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos e, se você não quiser exposição direta ao Bitcoin, você compra um ETF lá, né? E aí isso vai ser muito mais fácil, principalmente para os pequenos, né, investidores, né? Acaba o ruído, né? E aí o que é que acontece? Se isso acontecer, ou melhor, quando isso acontecer, né, vai acabando os bots salva-vidas. Então, quem estiver morando aí nesses países como Líbano, Síria, a Argentina, Venezuela, e tiver utilizando Bitcoin e acumulando Bitcoins, né, vai ter uma reserva de valor muito forte, né, e com grande potencial de valorização, né, principalmente com o fato de que vai ficando cada vez mais escasso. Olha só esse comentário do Marcelo. Estava conversando com um colega de serviço sobre investimentos e tudo mais, e ele me disse: esse negócio de criptomoedas, Bitcoin não é furada, não. A ironia é que ele comprou o IBR, né? O IBR, para quem não sabe, já custou mais de R$200, hoje custa centavos, então tem muita gente que compra isso aí, achando que vai voltar a custar R$200 e vai ficar rico com isso, né? Pode ser que aconteça, até pode, agora não sei, acho pouco provável. Enfim, esse negócio de que Bitcoin, criptomoeda não é furada não, infelizmente, pessoal, lá a gente teve o ciclo de 2017, o ciclo de alta bull run de 2017, muita gente comprou quando todo mundo começou a falar de Bitcoin, porque, enfim, o Bitcoin foi de $3 mil a $20 mil em 3 meses, eu acho, não foi? Mais ou menos isso. Então, muita gente achou que aquilo ia continuar subindo, e aí muita gente entrou ali em 18, 19, $20 mil, e aí viu o mercado, o Bitcoin perder 80, 85, 90% do valor, e essa galera, enfim, sai falando que o Bitcoin é uma porcaria, né? E o Bitcoin, chegou nos 3K, eles venderam. Porque exatamente, aí o cara comprou na alta e vendeu na baixa. Isso acontece quando as pessoas investem sem saber no que estão investindo, tá? Então, por isso a importância de estudar antes de investir, por isso a importância de sentir aquele FOMO, aquele fear of missing out, aquele medo de ficar de fora, porque tá todo mundo falando que um determinado ativo é o ativo do momento. Primeiro passo, quando sentir o FOMO, é estudar sobre aquele ativo que tu tá querendo entrar, porque tá todo mundo falando que ele é o melhor investimento do mundo, né? Então, primeiro estudem. A gente tem aqui vários materiais, muito conteúdo aqui no YouTube gratuito. Temos o e-book aí, ó, rolando aqui embaixo, da Escola Cripto também. O link também tá aqui na descrição desse vídeo. A gente faz essas lives todos os dias para compartilhar conteúdo para as pessoas terem mais informação. Então, assim, o negócio está. Nós temos também um curso com mais de 30 vídeos, mais de 5 horas de vídeo, dá acesso a um grupo de alunos do Telegram, que o curso basicamente entrega todo o conteúdo que a gente compartilha de graça, mas de maneira organizada, para ficar mais fácil de a pessoa compreender. Enfim, o Luciano está criando conteúdo todos os dias no Twitter e no LinkedIn. Eu acompanho o conteúdo que o Luciano cria, conteúdo excelente. Tá lá de graça também, tem muitas pessoas criando conteúdo de qualidade. Então, assim, se vocês não estudarem, vocês vão ficar achando isso aqui, ó, que o Bitcoin é furada, né? Que o Bitcoin é golpe. Bitcoin não é furada, Bitcoin não é um golpe, Bitcoin é uma classe de ativos que você pode investir para você diversificar, para você não ficar 100% na mão do Estado. A gente poderia ir até mais a fundo, né? A gente poderia dizer aí que o Bitcoin é o único ativo, caso exista um colapso financeiro mundial, que tu vai ter a possibilidade de ter, que tu vai ter segurança de que o ativo está sob tua custódia. Se ele tiver numa carteira que você possui a chave privada, ele está sob sua custódia e você pode transferir sem depender de nenhum terceiro. Não depende. Eu digo mais, João. É o único dinheiro do mundo que você consegue carregar aqui, ó, se quiser.
na cabeça. Também uma Brain Wallet. Não é uma recomendação, tá? Isso que o Lauro tá falando não é uma recomendação. Não é uma difícil, possibilidade. não é difícil decorar 12 palavras em sequência, me desculpe. Nem todo mundo tem uma cabeça como a sua, literalmente. A cabeça é grande. Mas assim, não, é uma possibilidade, que o Lalo tá falando, é uma possibilidade, não é uma recomendação, mas é uma possibilidade. Se a pessoa quiser guardar, se a pessoa conseguir guardar a CID aqui na cabeça, ela tá carregando dinheiro na cabeça dela. Quem é que vai tirar isso? Não tem como tirar, entendeu? Então assim, só o Bitcoin tem várias pedrada na cabeça, papagada aí. Aí não vai tirar também. O que vai fazer, o risco daí é de apagar. Ninguém nunca mais vai ter acesso àqueles fundos. Mas o cara também não, pelo menos ainda não é possível. Pode ser que em algum momento os caras consigam, sei lá, botar algum equipamento na nossa cabeça e levantar a nossa informação, o que a gente está pensando. Pode ser que isso aconteça, a nossa memória. Em algum momento isso pode acontecer. Mas hoje isso não acontece ainda, então isso não é um problema. Eu concordo. Só comentando aqui de novo a questão do Marcelo, né? Se Bitcoin não é furada. Bom, quando alguém me faz essa pergunta, né? Ei, Bitcoin é furada ou não? Eu digo para essa pessoa, olha, a resposta depende de para quem você perguntar. Se você faz essa pergunta para um playboyzinho Faria Limer que paga R$25 num prato de comida todo dia, o cara vai dizer, não, Bitcoin é uma furada, isso é moeda de merda, não sei o quê, não tem valor nenhum. Agora... A maior parte desses caras não quer que o jogo mude, né? Maior parte não quer que o jogo mude. Não, e a maior parte, né, não viveu uma situação que precisa de Bitcoin, porque... Agora, se você pergunta para um venezuelano que passou anos tendo que revirar lixo para disputar comida com cachorros, para poder não morrer de fome, provavelmente esse cara vai te dizer, olha, Bitcoin salvou minha vida. Inclusive, um venezuelano já escreveu um texto com esse título, o Bitcoin salvou minha vida. Então, assim, dependendo de para quem você perguntar, o Bitcoin ele pode ser uma furada que não tem valor nenhum, né? Um veneno de rato, como certos bilionários falam, ou ele pode significar a diferença entre viver e morrer de fome. Então, eu sempre digo... Olha só, sempre... eu vou tapar aqui, ó, cara. Mas isso aqui, ó, foi uma mensagem que uma menina me mandou hoje. Olha ali, ó. Sou estrangeira, Venezuela. Não tô conseguindo ver. Enfim, eu não quero mostrar aqui. Não, eu não quero mostrar a foto dela. Lê a mensagem, lê a mensagem. Que eu basicamente o que ela fala assim, ó. Sou estrangeira, venezuelana, e no meu país as formas de receber dinheiro são limitadas. Com Bitcoin consegui fazer isso. Olha só. Compro Bitcoin aqui e vendo na Venezuela. Gostaria de desenvolver isso e enviar remessas para o meu país com Bitcoin. Existem muitos venezuelanos que precisam desse serviço. Conversei com contadores sobre isso, mas eles não puderam me assessorar porque não conhecem o mundo das criptomoedas. Mas justamente endossando isso que o Luciano está falando. Pois depende sempre para quem você vai perguntar. Se você perguntar para mim, né, se Bitcoin é uma furada ou não, eu digo, eu acho que uma furada é você não ter Bitcoin. Exato. Concordo. Concordo mais uma pergunta do Marcelo. O Marcelo está com as melhores perguntas da noite aí, ó. O ouro é considerado reserva de valor. Qual a opinião de vocês sobre o Bitcoin ser reserva de valor? Fale aí vocês dois. Lalo, fala um pouco, Lalo. Quero a tua opinião, tá muito quieto. Vai lá. O papo de vocês aí tá ótimo. Tô só de ouvinte hoje. Eu acho que reserva de valor, é proteção, é tudo isso aí que a gente está falando aí a noite toda, né? Para mim, você sabe, né, João? Eu sou full cripto, full Bitcoin aí, então, para mim é proteção total. Eu não sinto o mínimo risco em estar em Bitcoin hoje. Pode ir para 3 mil, para 2 mil, tô tranquilo. Luciano? Eu acho que mas ainda não é tão estável quanto o ouro. O Bitcoin, eu vejo já como uma reserva de valor, eu tenho Bitcoin como reserva de valor, inclusive, né, pessoalmente, mas assim, se você quer uma reserva de valor com a mesma característica do ouro, né, ou seja, aquela relativa estabilidade, o Bitcoin ainda não tem, ele ainda tem um caminho a trilhar antes de conseguir isso. Então, se você, né, de novo, não é uma recomendação de investimento, mas se você quer usar Bitcoin como reserva de valor,
meu primeiro conselho é, beleza, você consegue lidar bem com o fato de ter um ativo que ele pode cair 40% num dia? Ele pode subir 10, 20, mas ele pode cair 40%. Você consegue manter a sua cabeça fria para ter um ativo desse na sua carteira? Se você conseguir, então ok. Você pode ter o Bitcoin como reserva de valor, principalmente se você tiver foco no longo prazo. Se você não tiver, né, então melhor é que você tenha outro tipo de reserva de valor, não sei, ou o próprio ouro talvez, ou alguma renda fixa, não sei, e use o Bitcoin mais como aquele ativo que vai dar um upgrade para a sua carteira. Né? Mas eu acredito no Bitcoin como reserva de valor, principalmente a longo prazo. Né? Quem comprou Bitcoin em 2010 certamente tem nas mãos uma reserva que cresceu exponencialmente. Gigantesco. Então eu acredito sim no Bitcoin como reserva de valor, mas ainda tem essa volatilidade. A gente tem esse artigo aí escrito no nosso blog, foi escrito pelo Klaus, estou compartilhando a tela com vocês. Para quem quiser ler o artigo na íntegra, vai em escolacripto.com.br/blog, vocês vão encontrar esse artigo que tem como título seria o Bitcoin um bote salva-vidas para o naufrágio econômico. Vou expor a minha opinião, tá? Eu acho que o Bitcoin, sim, é reserva de valor. Tem essa coisa que o Luciano acabou de falar, que é a volatilidade. Então, é muito importante que você, pensando no horizonte de investimento, né? Se você está pensando no Bitcoin para o médio e longo prazo, eu acho que você pode investir nele como reserva de valor. Se você está pensando no curto prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não dá para garantir, porque o Bitcoin, o preço do Bitcoin é algo que não respeita muitas regras, né? A gente não tem como prever. Curto prazo tem que ser dinheiro no bolso, não tem jeito. Exato. Nem ação, renda variável não dá para ser para curto prazo. Exato. É por isso que eu atrelo essa reserva de valor ao teu horizonte de investimento, né? Tu estás pensando para quanto tempo? Reserva de valor, para mim, é para longo prazo. Então, eu estou investindo no Bitcoin como reserva de valor para 3 meses. Cara, não é reserva de valor, eu acho. Tu não faz reserva de valor. Né? Você pode estar com sua reserva de valor em Bitcoin, mas não precisa dizer que você está totalmente exposto à volatilidade. Você tem instrumentos para fazer hedge, né? Opções, você tem mercado futuros, então você pode estar sempre controlando essa volatilidade aí, tomando precauções para amenizar os danos, assim, digamos assim, né? Mas quem quiser fazer o buy and hold no seco também acredito que a longo prazo é saudável. Já que o Lalo falou nessas ferramentas mais sofisticadas de investimento, para quem não tem cadastro na OKEx, uma das principais corretoras globais do mundo, nossa parceira agora, faça o cadastro com o link da Escola Cripto, a gente está tentando algumas vantagens aí, a gente vai fazer alguns vídeos ensinando como fazer essas operações mais estruturadas. O Lalo está estudando aí isso aí a fundo, né, Lalo? Para a gente poder fazer uns vídeos compartilhando isso com vocês. Então, assim, basicamente, eu acho que o Bitcoin sim tem reserva de valor, é um mercado pouco maduro, por isso ele é tão volátil. Ainda existem muitas pessoas com muitos bitcoins, então isso faz com que o preço seja manipulável, mas tem um site que a gente mostra que às vezes, que é o Glassnode, já mostramos algumas vezes, que ele mostra que a quantidade de carteiras com grandes quantidades de bitcoins estão diminuindo, enquanto a quantidade de carteiras com pequenas quantidades de bitcoins estão aumentando. Portanto, a gente fala isso como se o SP500, os outros bolsas aí no mundo não fossem manipuladas também, né? Mas aí... O Fed imprimindo dinheiro e comprando tudo aí, fazendo recuperação em V. A questão da manipulação do Bitcoin é justamente porque ele ainda tem um mercado muito pequeno, né? Então é facilmente manipulável. Né? Eu estava pensando comigo mesmo, eu tenho certeza que... um comentário aqui, eu tenho certeza que na época em que o ouro começou a se consolidar como reserva de valor, né, lá alguns milênios atrás, eu tenho certeza que se a gente tivesse grupo de WhatsApp, se a gente tivesse grupo de trade, ia ter nego dizendo, eita, o ouro caiu, meu Deus, o ouro caiu 20% hoje, eu compro, eu vendo, vocês acham que o ouro vai desbancar o sistema financeiro do sal, da cevada, sei lá qual era o sistema financeiro na época, né? Ou então, eita, surgiu aqui arroz, ou então, surgiu aqui um novo metal que vai desbancar o ouro. Eu tenho certeza que existia esse tipo de comentário na época em que o ouro começou a se consolidar como esse tipo de reserva. Então, no caso do Bitcoin,
é compreensível que tenha esse tipo de comentário, porque é um mercado ainda muito pequeno, então é sujeito a volatilidade. Né? O mercado de ouro hoje, por exemplo, acho que são cerca de 7 trilhões. Do Bitcoin é 100 bilhões, alguma coisa assim. 200 e poucos bilhões. 200 e poucos bilhões só do Bitcoin pouco. Tem que dar uma olhada, mas 270 bilhões é o mercado total de cripto, né? Pronto, mercado é 270 bilhões, né? Só o mercado de ouro são 7 trilhões, então ainda tem muito espaço para volatilidade. Mas aí, na medida que fosse aceitando, tendo a maior aceitação, né, tanto por players institucionais quanto no mercado, essa volatilidade tende a diminuir. Né? Exatamente, com a quantidade, é nisso que eu acredito, sabe? Com a quantidade de carteiras. Isso a gente sabe por conta dos exploradores de blockchain, né? Chain análise e tal. Com a quantidade de carteiras com pequenas quantidades crescendo e, ao mesmo tempo, a quantidade de carteiras com grandes quantidades diminuindo, isso quer dizer que tem cada vez mais gente comprando Bitcoin. Então, assim, para mim, essa informação é muito importante, porque indica que o mercado está caminhando para o amadurecimento. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. O que eu acho é que, quando for um mercado mais maduro, quando tiver realmente muito mais capilaridade, o Bitcoin, em algum momento, ele vai ter característica de reserva de valor, o Bitcoin, e a gente vai estar falando de satoshis, que são as casas decimais pós-vírgula, como moeda de pagamento. Porque, enfim, se tu fraciona, se a gente realizar que um dia um satoshi pode valer $0,01 por exemplo, a gente pode estar falando aí do Bitcoin poder ser utilizado de fato como dinheiro também, como forma de pagamento. Então, o Bitcoin é um ativo tão melhor do que o Bitcoin, do que o ouro e o dinheiro de papel, que ele pode ser as duas coisas. Eu acho que ele pode ser as duas coisas. Então, em algum momento, a gente vai estar falando em Bitcoin como reserva de valor, mas em Satoshi como moeda. Ou seja, olha só que coisa incrível, né? Porque lembrando, uma outra característica que faz com que o Bitcoin tenha a característica de reserva de valor é ele ter um limite de emissão. São 21 milhões, é o limite de emissão. Se a gente fraciona o Bitcoin em 8 casas decimais, quem sabe até em millisatoshis, diz o Miguel Medeiros, por exemplo, ele acha que em algum momento os satoshis vão ser fracionados também. Tu estás dividindo um bolo em pedaços menores, tu não está aumentando o bolo, que é o que o Fed faz toda vez que imprime papel moeda, entendeu? Então, assim, o Bitcoin realmente, pessoal, assim, ó, a gente não pode, assim, eu não vou falar para ninguém, vai full cripto, né? Porque a gente não está aqui para dizer o que as pessoas devem fazer. Bitcoin é justamente sobre liberdade. Então, o que eu posso dizer para vocês é: estudem Bitcoin, estudem essa tecnologia, estudem dinheiro, e aí vocês vão entender por si só o valor dessa moeda. E aí, se tu vai ser full Bitcoin, se tu vai diversificar um pouco em Bitcoin, aí é decisão de cada um. Ó, o Thiago está perguntando se todas as moedas com limite de emissão são reserva de valor. Não. Vários outros criptoativos têm limite de emissão. Nem por isso eles são reserva de valor. Existem outras características do Bitcoin que fazem com que o Bitcoin seja reserva de valor. O fato de ele ser escasso só não é suficiente para chamar de reserva de valor. Existe toda uma rede aí de computadores disponíveis, espalhadas pelo mundo, à disposição para confirmar as transações. Esses são os mineradores. E esses caras fazem isso, eles colocam esses computadores à disposição, porque a recompensa para tu confirmar as transações, para tu colocar um bloco na rede, chama-se Bitcoin. A recompensa da rede do Bitcoin para colocar os blocos na rede, para confirmar as transações, é o próprio Bitcoin. Então, existem outras redes, outras blockchains que funcionam da mesma maneira, mas que não são tão robustas quanto o Bitcoin. A quantidade de computadores, pessoal, que existe à disposição da rede é enorme. Nenhum outro criptoativo se compara ao Bitcoin. Nem Bcash, nem BSV. Então, o lastro do Bitcoin, então o valor do Bitcoin está muito no tamanho dessa rede. São várias características, mas está muito no tamanho dessa rede. Então, enfim, é isso que eu estou falando. Ó. Essa pergunta, Thiago, essa pergunta que o Thiago fez, não tem nada de errado, tá?
Não, é porque limite de emissão é uma das características para você ter reserva de valor. Né? Você não pode, uma reserva de valor não pode ser um bem que você pode reproduzir facilmente. Né? Então, faz total sentido essa pergunta. Né? Ela só não é a única característica para definir reserva de valor. Por exemplo, você tem, acho que é o paládio, se não me engano, que é um metal mais raro do que o ouro. Então, ele é mais escasso do que o ouro na Terra, mas ele não é reserva de valor. O ouro é. Né? Então, é um conjunto de outras características que vão definir, e essas características não necessariamente são iguais para toda reserva de valor. Mas pode ter ali alguma diferença. Na verdade, é o mercado que define, né? O mercado é soberano. Se o mercado decidir que pronto, acabou, Exatamente. E aí, pegando só outra pergunta que o Thiago fez da questão de preço, né? Se é uma questão de preço, o preço ele vai sendo construído de acordo com esse bem ser transacionado e tudo mais. Né? O preço é um dos fatores, é um indicador apenas, né? Mas a reserva de valor inclui outras características também, entre as quais a quantidade, né? Se um ativo é limitado, se um ativo ele não tem a sua quantidade limitada, então ele não serve como reserva de valor, ou ele não é uma reserva de valor tão eficaz. Tá mutado, João. Desculpa, uma pergunta da Fran perguntando se eu acho que a adoção total viria para um país tipo a Venezuela devido a todos esses problemas com o governo. É um fato que uma das chances para aumentar a adoção é a dor, né? A gente já falou isso milhares de vezes. Então eu não sei, a adoção total vir pela dor pode ser. Aí é um cenário bem catastrófico, né? Se a adoção total vier pela dor, é um cenário bem catastrófico. Agora, pontualmente, sim. Pontualmente, em alguns países, a adoção é maior, né? Do Bitcoin, por conta dos problemas. Ó, o Thiago tá falando, então, queria... Pela dor e pelo medo, né? Exato. Se forem espertos, começa pelo medo antes de chegar a dor, né? Ó, o Cleiton perguntando se vocês acreditam que países como Estados Unidos e China podem boicotar o mercado cripto. Isso seria possível? Fala aí, Luciano. De certa forma, já boicotam, né? Empresas cripto têm uma série de restrições na China, nos Estados Unidos, né? Em outros países. Por exemplo, se não me engano, as exchanges estão proibidas na China. Os Estados Unidos, né, tem série de problemas, empresas de cripto têm várias dificuldades para operar lá. Então, de certa forma, já há um boicote parcial. Né? Agora, assim, boicotar o uso, eles podem boicotar o uso por meio de exchanges. Por exemplo, você não poder enviar bitcoins para exchanges, transacionar, esse tipo de coisa, eles vão poder boicotar. Agora, se for uma transação P2P, né, de uma pessoa para outra, aí é praticamente impossível. Eu, com o conhecimento que eu tenho, eu não vejo uma opção que eles pudessem utilizar para bloquear esse tipo de transação. Isso aí é praticamente impossível. Só se for o controle total, né, da sociedade, né? De ligar a internet. Aí o cara tem que fazer... Não, o cara saber que tal cara é P2P e se ele fizer uma transação, já bloqueia no banco direto e aí tem que ser só compra com dinheiro à vista, né? Então, só sob controle total mesmo da privacidade. Você teria que ter um grande estado de vigilância, né? Coisa que a China já tem, diga-se de passagem. Então, eu acho que é mais fácil que algo do tipo aconteça num país como a China, que tem um controle quase total, do que nos Estados Unidos. Só voltando aqui à pergunta da Fran, né, a adoção total viria para um país tipo a Venezuela, e aí o João comentou da questão de você aprender pela dor, porque aconteceu no Zimbábue, né? O Zimbábue em 2008, 2010, ali mais ou menos, teve a segunda pior hiperinflação da história, e os caras chegaram no momento que os caras disseram: essa moeda aqui não serve para mais nada, a gente não tem mais nenhuma utilidade para a nossa moeda. Então eles abandonaram a moeda própria e eles adotaram outras moedas. Então no Zimbábue, acho que foi o dólar, o euro, a libra e o rand sul-africano que o governo autorizou que circulasse lá, né? Porque eram as moedas que as pessoas já utilizavam, porque ninguém mais utilizava o dólar de Zimbábue.
Então, assim, né, as pessoas já utilizavam essas moedas, o governo simplesmente disse, olha, vocês já estão utilizando mesmo, então a gente vai acabar com o curso forçado e vocês podem aí utilizar essas moedas, vocês utilizam aqui quiser e façam aí como vocês quiserem. Eles aprenderam pela dor porque viram que o dinheiro lá já não valia nada e ninguém estava utilizando mesmo. Então, talvez, não sei, se depois disso a Venezuela vai fazer algum tipo de reforma econômica e vai adotar uma moeda nova, ou vai, sei lá, dolarizar a economia, ou vai fazer alguma outra coisa. Mas, né, se algum governo que tiver uma hiperinflação severa um dia disser, olha, vocês usam aí a moeda que quiser, ou então, a gente vai usar uma criptomoeda, um Bitcoin aí e tal, isso pode acontecer, né? Esse aprendizado pela dor, nesse sentido, pode vir a acontecer se esse tipo de atitude for tomada. O Thiago Nunes aí continuou no debate sobre a reserva de valor, ele colocou outra indagação aqui, mas reserva de valor também não seria relativa à extensão da exposição e à moeda em que estou posicionado no momento. Por exemplo, Dash em relação a bolívares seria uma reserva de valor. Thiago, é aquilo ali que eu falei, né, cara? O mercado que vai decidir, né? O que é a reserva de valor no momento. Por exemplo, na Venezuela, o ouro vai ser uma reserva de valor, os caras vão conseguir usar fácil? Talvez não seja, talvez a Dash seja mais reserva de valor do que o ouro para eles lá. Então é muito. O mercado vai decidir o que vai ser a reserva de valor, né? No caso. É a minha opinião, pelo menos. Acho que faz sentido. Para você ter. Historicamente, bens com reserva de valor, eles têm, como eu falei, algumas características, né? Por exemplo, eles têm que ser facilmente divisíveis, né? Você pode dividir com... Você tem que ser facilmente divisível aquele negócio. Tem que ser um bem durável. Então, por exemplo, comida e outras coisas não são boas reservas de valor porque estragam. Tem que ser um bem escasso, né? Que não possa ser criado com facilidade. E tem que ser amplamente aceito. Né? No caso das criptomoedas, né, teria que ver aí quais seriam as características, mas, de fato, né, você tem algumas criptomoedas que, em comparação com o Bolívar, podem sim ser consideradas reserva de valor, até porque o Bolívar, né, as pessoas estavam fazendo sacolas de notas de Bolívar jogando no lixo na Venezuela. Então, qualquer coisa reserva de valor. Quer ver outro exemplo? Esse nosso mesmo amigo aí da Síria falou que uma das maiores casas lá de Damasco, o cara tinha 5 quilos de ouro em casa, a turma entrou lá, roubou dele tudo e já era. Então, foi uma reserva de valor para ele? Então, exatamente. Tem que saber pensar o que pode acontecer. 5 quilos de ouro. Por isso que, para mim, Bitcoin, assim, e cripto, assim, no geral, né? Mas principalmente Bitcoin é uma super reserva de valor, proteção, né? Tudo isso aí que eu falei. Pessoal, olha aqui, ó. Mamãe chamou. Chamando para jantar. Galera, assim, ó, 1h30 já de live, dava para ficar mais. Luciano com certeza vai voltar. Luciano, muito obrigado por ter participado. De novo, né? De novo. Convido o pessoal para as suas redes sociais. Como é que o pessoal te acha? Bem, João Lalo, eu agradeço novamente pelo convite. Né? É sempre bom falar sobre esse assunto, relacionando Bitcoin e economia, principalmente são duas coisas que eu gosto muito de estudar e fazer. E né, nas redes sociais tem o meu Twitter, né, Luciano Rocha 89, tem o meu perfil no LinkedIn, Luciano Rocha, né, que são as duas redes sociais em que eu produzo mais conteúdo. E tem também os meus textos no Criptofácil, né? Acessem lá o Criptofácil, que tem texto meu todo dia lá também. O conteúdo do Luciano é muito bom, não deixem de conferir. Pessoal, obrigado para todo mundo que participou. Convido vocês a clicarem nos links aqui abaixo da descrição do vídeo. Tem link para o nosso canal no Telegram, tem link para o nosso curso, tem link para o nosso e-book grátis. Tem o link para fazer o cadastro na OKEx. Usem o nosso cadastro aí da OKEx. E é isso, muito obrigado por todo mundo que participou. Amanhã a gente está de volta, amanhã é quinta-feira. É quinta-feira, né? 5 da tarde. Então amanhã estamos de volta às 5 da tarde. E mais uma vez, obrigado. Feriadão, estaremos juntos. Estaremos de volta juntos, mesmo no feriado, 17 horas. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que participou. Obrigado, Luciano. Pessoal, até a próxima. Valeu.